Nós estamos ao vivo aqui na acupuntura, na terceira sessão de acupuntura do Dexter. Semana passada nós fizemos moxa bustão. Ele parece que ficou amuadinho, né? Depois de um dia, enfim, nós vamos ver a possível causa, né? E eu vou utilizar hoje de eleição a eletroacupuntura novamente, além do laser, né? E eu vou explicar algumas outras questões para vocês, tá bom? O Dexter, a gente já tá tentando fazer ele aqui relaxar, para ver se ele come um petisquinho, enfim. Pra gente iniciar aqui o agulhamento desse menino lindo. E hoje eu vou fazer a técnica eletroacupuntura, que é a estimulação com microchoquinhos, tá? Ele tá mancando hoje, né, a nosso ver, mais com essa perninha esquerda. Eu vou priorizar aqui tanto a coxa femoral, lembrando aí nos vídeos anteriores que vocês podem olhar aí do Dexter, ele tem um acometimento, né? Segundo o laudo de imagem radiográfico, nas 4 patinhas, mesmo ele sendo novinho, né? Ele tem uma densidade óssea um pouco reduzida, um pouco mais porosa, enfim. E ele tem aqui, nós temos que trabalhar tanto a coxa femoral quanto principalmente o olecrano, o cotovelo do Dexter, tá? Aí eu tô fazendo aqui o agulhamento das principais estruturas que nós temos que trabalhar, pra gente trabalhar localmente e também trabalhar de uma maneira sistêmica com a acupuntura. Lembrando aí, até no vídeo anterior que eu fiz pra vocês, né? A acupuntura é uma modulação do cérebro, do sistema nervoso central. O Dexter, semana que vem, provavelmente ele vai vir mais dosadinho, né? Uhum. Mas hoje não vai ter problema de chamuscar o pelinho dele, porque eu não vou fazer a moxa. Hoje eu vou utilizar eletro, tá bom? Ele tá se distraindo aqui com o petisquinho, nós vamos falar dos petisquinhos depois também, né? Que infelizmente, né, até como eu falei da vacina no vídeo anterior, que muitas agropecuárias ainda, eu não sei por que ainda é permitido, vendem vacinas nacionais que só tem 40%, 60% de eficácia, e nós pegamos vários animais com doenças sérias, que muitas das vezes morrem, porque os tutores querem vacinar com valor baixo uma vacina que só tem 60% de eficácia. A vacinação correta, ela deve ser realizada apenas com o médico veterinário, porque apenas o médico veterinário é que pode comprar vacinas importadas que tem 99% de eficácia, ou seja, colocar em xeque, né, a assinatura do médico veterinário e o nosso número de CRMV com as vacinas que realmente são eficazes. Isso. A mãozinha na escápula aqui, isso, faz um carinho no pescocinho, os bichinhos adoram carinho no pescocinho. Agora, se porventura você colocar a mão aqui na agulha e ela cair, não tem problema nenhum. Aqui, bota a mão aqui, viu? Isso, faz um carinho, pode usar da psicologia canina e conversar com o amor da mãe. Amor da mamãe. Isso, e vamos ver o que ele aceita aqui de agulhadinha de dor. Minha filha. Olha que lindo. Aqui, ó. Isso é muito bonzinho. Muito bonzinho. Às vezes pode incomodar, tá vendo? Pronto. Pode incomodar. Isso é muito bonzinho. Vou colocar aqui. Isso, ficar quietinho. Bem quietinho. Vai quietinho, vai ganhar outro petisquinho. É sim. Good grammar and spelling are important. Meu amor. Então, na verdade, cadê? Ah, não vamos pegar o petisquinho dele, então. Tem vários petisquinhos, né? Como eu havia falado, né? Vendendo em agropecuárias. Vários brinquedos também, que eu quero fazer um vídeo sobre brinquedos. Porque para os meus animais aqui, não por questão de custo, mas por questão de saúde e algum corpo estranho que pode ser gerado, eu não compro brinquedos em agropecuária. É raro.
Eu gosto de fazer brinquedos alternativos. Por exemplo, bolinha de meia e etc. Ama meia, ama. Por quê? Porque muitos brinquedos que a gente compra na agropecuária, principalmente aquela galinha amarela, aquela porcaria de plástico, quantos animais, e outros também, quantos animais, eu não sei por que isso ainda é vendido. É uma coisa muito comercial. Olha como que nós estamos num mundo super materialista. A vacina que é vendida, a vacina nacional que é vendida, não tem 60% de eficácia apenas. Os animais podem, né, ficar propensos aí a 40% de pegar doença. As pessoas podem até achar pouco, mas pegam, tá? E vem pra gente uma leva de bichos, assim, vamos dizer, cães e gatos doentes, e muitas das vezes eles morrem. Por quê? Por conta de ter ido vacinar com uma vacina nacional. Outra coisa que é vendido, ou seja, uma coisa comercial, eu não sei por quê. Ainda deixam, né? Nós temos o Inmetro aí, nós deveríamos ter uma fiscalização para os animais também, para a saúde deles. Essa galinha, por exemplo, de plástico, ou qualquer outro brinquedo de plástico, a maioria deles que é vendido, claro que tem alguns que são super fortes. Eu tô falando daqueles brinquedos que é muito fácil do bichinho morder e tirar pedaço. Aqueles brinquedos, o animalzinho pode ingerir ou engasgar, ficando ali na gargantinha dele, sem conseguir engolir ou sem conseguir jogar para fora, e muitas das vezes pode ser um corpo estranho, que é o quê? Ele entra no intestino e não sai. E aí o animal tem que ser submetido a um processo anestésico, cirúrgico. Todo mundo sabe que intestino é um processo cirúrgico muito complexo e muito perigoso. E esses brinquedos ainda são vendidos, tá? Então eu ainda vou fazer um vídeo aqui para vocês sobre os brinquedos alternativos que eu gosto de fazer, que são brinquedos seguros, tá? Para animais. E também eu gostaria de falar sobre os petiscos. Muitos petiscos aí são vendidos. E tem muito petisco que se você for investigar, na verdade, é super cheiroso pra gente. Tem muito sal, muita gordura e só tem porcaria. Que muitas das vezes um bichinho mais sensível, com o intestino mais sensível, vomita depois de comer ou não, mas vai prejudicando o intestino, vai prejudicando toda a absorção gástrica, porque tem muita porcaria aí sendo vendido, eu não sei porquê ainda. Enfim, nós estávamos até falando ontem, o vídeo foi perdido, na acupuntura da Dudinha, com a tutora dela, sobre alimentação natural, né? A ração, no caso, é muito necessária, porque ela tem os carboidratos, a proteína, as vitaminas necessárias para o funcionamento do organismo do animal e na maneira dosada. Mas ela é uma coisa, né? Você vê, desidratada também, né? Com muito conservante, porque dura muito tempo e tudo mais. Ela foi criada, na verdade, para facilitar a vida do homem, que domesticou o animal. E não tanto, assim, pensando no bichinho. Mas mas nós temos rações muito melhores hoje em dia e que nós podemos dar, né, as rações, e devemos, sem corante, né? Priorizar uma ração melhor. E nós podemos inserir junto com um especialista, né, de nutrição animal, a ração, a alimentação natural, tá bom? Então, assim, nós vamos falar disso, vou fazer vídeos específicos sobre isso também. Vou colocar aqui os fiozinhos no Dedé, no Dexter. Vou colocar ali na frente também. Vou ligar agora, tá, mamãe? Fazer um carinho aí com as duas mãos no neguinho. Porque ele vai sentir o choquinho, ele pode ficar incomodado. É um choquinho aqui bem baixinho. Te mandei lá da orelha. Vou tirar uma agulhinha aqui. Então, normalmente, né, a gente não pode elogiar logo no início, que eu já tenho experiência com isso, mas normalmente, deixa eu falar pra vocês, na primeira sessão e tudo mais, que o bichinho não sabe o que a gente vai fazer com ele, e ele tá desconfiado, né, não tá entendendo muito, ele fica um pouco agitado. Por quê? Porque ele não sabe por que ele tá sendo manipulado. Porém, isso já aconteceu comigo e normalmente acontece inúmeras vezes em todos esses anos, que a partir da segunda, da terceira sessão,
justamente pelo bichinho ter uma certa inteligência, ele já deixa fazer mais facilmente. Por quê? Porque ele lembrou o quanto que fez bem depois dele ter deixado a tia fazer, mesmo na primeira vez, com medo e tudo mais. Ele não tem a consciência de que, estou fazendo acupuntura para eu melhorar. Não, como o humano tem. Mas ele sentiu os benefícios no corpinho dele. Então ele lembra sim, porque ele tem uma certa inteligência e uma certa consciência, e ele vai permitir com que a gente faça de uma maneira muito mais fácil, tá? Ou seja, isso tudo nós podemos ver que a acupuntura, ela não é para ser estressante, não é para ficar puxando o bichinho de qualquer maneira, amordaçando ele, amarrando para fazer. Não, porque a gente vai ter muito mais malefícios do que os benefícios que ela traz. É pra gente fazer com uma musicoterapia, de uma maneira relaxante, exatamente, de uma maneira tranquila, sem ocasionar traumas. Dá pra gente fazer, sem colocar coleira, sem agarrar o bichinho, sem amarrar, sem amordaçar, de uma maneira muito tranquila, tá? Apesar de que vocês também já viram em alguns vídeos meus que nós colocamos mordaça, né, em alguns bichinhos, pelo fato de que alguns são realmente bravos. Por exemplo, bichinho show e tudo mais. Porém, o máximo que a gente deve fazer, fora isso, é de uma maneira mais relaxante, mais natural possível, para que a gente possa proporcionar o relaxamento do bichinho. Eu também relaxada. Só não vou elogiar agora. Né, meu filho? Isso aí, liguei os eletrodos, tá? Da eletro. A máquina tá marcando o tempo aqui. Opa. Isso, sozinho, isso aí. É bom pra dar pra gente ver. Mamãe, vamos focar na... Vamos focar na massagem. Mexeu. Lembra que eu falei até na primeira sessão? Quando você mexe, a agulha tá dentro do músculo. O músculo vai fazer assim, ó. A agulha vai espetar. Ou seja, ele não sentiu Mas nenhum... foi que ligou? Não sei, né? Já tava ligado. Então, assim, alguma agulhinha. Eu preciso que o tutor que esteja com o bichinho foque em quê? Ficar com ele naquele momento. Pra quê? Porque se mexer, todas as agulhinhas já estavam colocadas. Eu nem tava perto dele. Quando você mexe, a musculatura mexe. E aí vai doer, com certeza. Então a colocação não dói. A gente só tem que focar mesmo em deixá-los, né? Quietinhos, fazendo carinho, focando no bichinho, tá? Isso, porque aí mexe, além de espetar o bichinho, que não acontece com a gente, começa a sair. Aí a gente tem que iniciar o processo de colocar. Isso tudo é uma questão mesmo de aprendizagem, de informação. É bom a gente ver na íntegra. E mexendo também, muda muita agulha aí, que a gente tem que recolocar tudo novamente. A gente tem que recomeçar. E agora pra gente deitar ele, né, corre o risco de quê? Ele vai sentir a agulhinha ali. Ou seja, corre o risco dele chorar novamente. Então a gente tem que... Vamos focar aqui na nossa terapia com o Dexter. Vou esperar um pouquinho pra ver se ele quer deitar. Tudo muito tranquilo. Pode pra tirar que a eu... agulha aqui só? Não, então, senão eu vou tirar as 10 novamente. Mas deixa, ele vai deitar sozinho e a tia recoloca as agulhas do outro lado, tá? Todos esses exemplos são muito importantes, porque isso tudo é forma de aprendizado. Muito bem, meu filho. Agora a tia vai recolocar. Aqui atrás saiu tudo, viu? Tipo assim, mexeu, tirou a mão, o bichinho vai mexer. Aí nós vamos agora desligar a máquina e começar tudo de novo. Sempre com muita paciência, mas com muita informação também. Vamos lá. Aqui deu, ó. Aí agora a tia vai colocar, o Dexter quietinho. É muito provável que ele não sinta nenhuma colocação da agulha. Aí o meu bichinho permanecendo quietinho, ele não vai sentir o espetar, né? Porque nós sabemos que quando a musculatura se mexe, tem aquela contração da actina e da miosina. E a agulha tá ali, no meio do músculo. Aí o músculo se mexe, espeta. Dói. Né, meu filho? A tia vai botar aqui na mãozinha, de novo, vou tentar colocar aqui. Só palpando, dá pra gente colocar, no ponto que é do pulmão,
Você vê, ó, você vê aqui a colocação. Não dói. Gostou não, bebê? Fala assim, mãozinha. Aí agora eu tô colocando aqui, tá? Já desliguei a máquina. E nós vamos ligar novamente. Recomeçar. Abaixar todos os eletrodos. Ligando. E recomeçando. Fecha o olhinho. Isso, meu filho. Muito bem. A tia vai conferir essa agulhinha daqui de cima. Tá ótimo. Deixa eu conferir a do bracinho, tá? Ó, tá. Muito bem. Agora a tia vai botar o outro bracinho. O eletrodo do outro bracinho. Vamos religar. Isso, menino. Muito bem. Mais uma no pontinho Você vai ficar sem principal do bracinho. Você vai ficar sem dorzinho, né? Vai, meu filho. Isso, pode deixar, pode deixar. Vou sentir aqui na palpação. Achar a coluninha do dedé. Botar no pontinho correto, ó. Sem sentir. Já está no pontinho. Vamos ligar o eletrodo. Aqui. Pra acoplar ali com o bracinho direito do dedé. O esquerdo já está pronto. É muita mamãe, né? Dedé relaxadinho. Tá tudo aí, bonito. Muito bem. Tá no Itang, tá? Deixa eu te tentar. Só mais um. O último, prometo. Ó, esse é meio chatinho também, na mãozinha. Pra humanos, essa da mãozinha é a que mais dói, que a gente tem que avisar. É o ID3, é o ponto da dor, de modulação de dor, e é o ponto que dói. Então tem alguns pontos que incomodam, tá? A pessoa, né, o humano, a gente pede, fica quietinho. Aí não vai nem sair a agulha e nem vai doer. O bichinho a gente tem que fazer um carinhozinho, usar uma psicologia. Você pode falar com ele, conversar, que a gente aqui é todo mundo doido nada. A gente é do bem, a gente conversa com o bichinho, a gente conversa com o gato, com o cachorro, com a árvore, com o passarinho. Né, meu filho? Mamãe conversa o dia inteiro, né, meu amor? Mamãe conversa. A gente conversa tranquilamente. E ninguém é maluco, é porque a gente ama demais e eles são seres sencientes, ou seja, já está comprovado que eles têm uma certa consciência e inteligência, além da sensibilidade. Então eles entendem, né, nos entendem por um olhar, por um tom de voz, né, minha riqueza, exatamente. Oh, meu Deus do céu. Isso aí. Muito bem, meu filho. Então, no caso, né, o Dexter, ele consegue fazer a fisioterapia dele de maneira ativa. Que é o que significa isso? A gente não precisa pegar a perninha dele e ficar dobrando e esticando. Por quê? Porque ele anda. Ele só tem mesmo a degeneração articular dele, né? De cotovelo, de bracinho e da costa femoral, lá no bumbumzinho. Então, ele fazendo a fisioterapia ativa dele, é bom a gente estimular pelo menos 1 ou 2 vezes por dia uma caminhada. Que eu até expliquei, né, nesse vídeo que foi perdido ontem, pro pai e pra mãe da Dudinha, que cada caso é um caso. Cada caso, a gente vai orientar um tempo de caminhada específico. Por quê? Vamos supor, a Dudinha ontem, ela manca muito. Eu vou fazer outro vídeo dela semana que vem. Ela já tem 11 anos, já é uma idosa. Nós vamos reduzir o tempo de caminhada. Porém, nós temos que caminhar. Por quê? Porque a acupuntura, como eu estava explicando anteriormente, é uma modulação neural. Nós vamos modular dor e inflamação a partir do cérebro, do sistema nervoso central. Ele adora fazer luvas Adoro. aí, Não, pode é chato ver essa isso, luva. né, meu filho? Esse negócio de usar branco, luva, é muito chato. A tia Máscara. não era assim. A tia não era assim, a tia era toda colorida. Mas fazer o quê, né? E a fisioterapia é diferente da acupuntura, porém elas se complementam. A fisioterapia, nós vamos fazer movimentações ativas, o bichinho andando, ou passivas, quando o bichinho não anda. Ou seja, a gente que vai fazer, dobrar, esticar a perna e o alongamento. Para quê? A fim de aquecer a musculatura e aquecer as articulações. Ou seja, a acupuntura é uma coisa, a fisioterapia vai vir em complemento, é outra coisa completamente diferente. Mas elas têm que ser interligadas para quê? Para que nós tenhamos um melhor resultado, tanto em humanos quanto em animais.
No caso do Dexter, então, ele pode e deve caminhar. Exatamente. Quanto tempo? Mais ou menos? Mesmo ele sentindo dorzinha e mesmo ele mancando? Isso, exatamente. Porque nós podemos pegar da nossa experiência. Muitas das vezes, quando o tempo esfria, ou quando a gente já quebrou alguma parte do corpo, a gente não tem dor naquele local, a gente pode pegar do nosso exemplo que quanto mais parado, quanto mais acamado a gente fica, mais vai doer o corpo. Só caminhar, né? Correr. Exatamente. Tem que ser Caminhar baixo impacto, exatamente. Para questões assim já degenerativas, tanto o novinho igual o Dexter, quanto a Dudinha, que é mais velhinha, é baixo impacto. Quanto tempo ele precisa? Vamos colocar uns 10 minutos pro Dexter. Só que tá? aí eu vou orientar vocês a quê? Colocar uma coleira peitoral. Para quê? Para vocês guiarem ele. Eu lembro sempre, para evitar de usar em qualquer circunstância hoje em dia, coleira cervical. Por quê? Nós devemos lembrar que a coluna é constituída de cervical, torácica, lombar e sacral. Então, a cervical, se por acaso o bichinho der uma puxada na coleira, que isso acontece, pode acometer ali alguma parte mole ou alguma parte dura também, da coluna onde? Na cervical. Então, é sempre bom e tecnologicamente bom para o animal que criaram a coleira peitoral, porque ela só vai passar aqui no pescoço, mas na verdade a tensão dela vai estar toda aqui na musculatura que é mais forte do grande dorsal, tá? Então a gente vai colocar a coleira peitoral e nós vamos proporcionar para o bichinho ali na nossa casa, pode ser até dentro de um apartamento, numa sala, não precisa ser grandes locais para animaizinhos pequenos, né? Vamos colocar um tapete antiderrapante ou um chão aderente aos coxins do bichinho, ao pezinho e à mãozinha do bichinho. Isso é muito importante. Não adianta a gente fazer a caminhada, a fisioterapia do bichinho num chão liso. Por quê? A gente vai estar sobrecarregando, que é o que foi feito, né? Com todos os bichinhos aí com probleminhas motores, a gente vai estar sobrecarregando ainda mais conforme ele for escorregando. Então, primeiro, nós vamos preparar o ambiente, que é o quê? O solo adequado. Se a gente tem uma casa com chão grosso, ótimo, vai ser o chão grosso. Se a gente estiver só num apartamento ou numa sala, vamos ver qual tapete antiderrapante que a gente tem em casa. Se for emborrachado, melhor, né? Porque se o bichinho fizer um xixizinho, um cocôzinho, é fácil de lavar. Mas se não tiver, vai ter que ser um de pano mesmo, só que aderente, para aderir as patinhas do bichinho. Eu também não recomendo, aproveitando, botar sapatinho no bicho ou meinha. Por quê? Os animais, eles não têm tantas glândulas sudoríparas espalhadas pelo corpo como nós temos. A principal troca de calor dele são nos coxins. O que é coxins? Depois eu boto a mão nele ali. São os pezinhos. Sabe aquelas almofadinhas pretas que ficam embaixo da mãozinha, embaixo do pezinho? Aquela coisa linda. Aquela coisa linda, fofíssima, que dá vontade de morder. Aquilo são os coxins. Os animais, eles trocam calor, eles têm muitas glândulas sudoríparas ali. Por isso a gente não pode, não deve colocar sapatinho e nem meinha nos bichinhos, porque nós podemos ter a hipertermia, que é o aumento de temperatura corporal, e isso é sério. Muitas das vezes tem que ir correndo para o veterinário e com muitos riscos. E o animal também troca calor pelo arfar. É essa linguinha aí para fora, ó. Né? Arfando, isso. E pelo coxim, pelas patinhas, né, meu filho? Exatamente. Fala para as pessoas que é assim que vocês trocam calor. Então nós não devemos colocar sapatinhos e meinhas que também, não sei porquê, até hoje ainda são vendidos. Ou seja, é muita coisa comercial e materialista em detrimento da saúde, tanto de nós quanto dos bichinhos. Então nós vamos preparar um solo adequado e nós vamos caminhar em círculos. Se a gente tiver um lugar pequeno, a gente caminha em círculos. Nós podemos fazer 3 ou 5 voltas para a direita e 3 ou 5 voltas para a esquerda, com a coleira peitoral. Falando com o bichinho, vamos! Então ou vamos! Até também a gente com petisco na mão, né? Exato. E ele vindo atrás de você. Isso, exatamente. Né? Eu, assim, sempre falo da coleira e tudo, Ju. Não, pela... dentro de casa, Não, né? com certeza. Não. Pela questão, sabe de quê?
de você proteger a sua coluna também, né? Que os tutores, eles têm que fazer as fisioterapias, as massagens do bichinho, mas vocês têm que proteger a coluna de vocês. Você tá vendo que eu tô até aqui? Exatamente. Esticando. Então, pra você não ficar abaixada, a coleira peitoral você consegue ficar em pé e digo mais. Você vai estar dando essa pequena caminhada com o Dexter e com você. Então, você vê que isso vai ser um benefício tanto físico, de aquecimento muscular e articular, tanto para o bichinho, quanto para o tutor que vai caminhar com ele. Olha que interessante. Além de benefício físico, vai ter o benefício emocional. Que você vai estar mais um momento dando atenção para o seu bichinho e colhendo o amor que você está dando para ele. Uma coisa de reciprocidade. Então, vocês podem ver aí quantos benefícios tem. O Dexter, ele tem essa degeneração, né? De cotovelo e de coxa femoral. Articulação, né? O lécrano aí, rádio ulnar e coxa femoral. Então, você pode fazer 10 minutinhos. Tá. De manhã, 10 minutinhos à noite. Lembrando sempre do solo adequado. 20 por dia, então. Isso. Tá. Divide, tá? Pra quê? Porque vocês concordam também, tomando por base os nossos exemplos, que quando a gente fica muito na cama, vamos supor, vamos lá dar uma propaganda, vendo YouTube, Netflix, a gente fica com dor. No outro dia a gente fala assim, nossa, caraca, eu tô moída. Quanto mais acamado, quanto mais parado a gente fica, mais dor. O corpo e as articulações e os músculos foram feitos para se movimentar, não para ficarem parados. Por isso, quando a gente sente aquela dor e a gente faz um alongamento, em nós mesmos, humanos, vocês não concordam que parece que dá uma diminuída boa na dor? Por quê? Porque nós alongamos tendão, ligamentos, alongamos musculatura, mexemos com a musculatura, com as articulações. E aí a gente vai preparar o nosso corpo para quê? Para os afazeres do dia a dia. Então a fisioterapia, ela é muito importante para isso. Aquecimento muscular e articular. E já a acupuntura é um complemento, né? Uma complementa a outra, que é uma modulação neural. Para quê? Modulação e controle de dor, de inflamação, aumento da imunidade e relaxamento, equilíbrio das desordens emocionais. Então, uma é complemento da outra, tá bom? Dessa patinha esquerda dele aqui, tem alguma... Não, que eu não entendo. Né? Tipo, de ter que ter alguma agulha ali? Não, nada a ver. Não, nós vamos trocar as agulhas. Mas tem que ter uma agulha ali por causa do local? local? Então, ou não? Eu gosto, você vê, de fazer sistêmico e local. Eu já botei uma agulha de dor, ótima pergunta, no ID3, que é na patinha ali da frente, que é a dor geral do corpo. Tá. Eu colocaria, por exemplo, em você e tudo mais. Entendi. Porém, você sabe que eu sou exagerada, eu vou colocar uma agulha ou laser local também. Tá. Então, assim, vamos tratar realmente todos os indivíduos que vierem até nós de maneira holística, como um todo. Vamos ver, sim, as partes físicas e emocionais. Temos opção na acupuntura chinesa de selecionarmos algumas agulhas para modulação de dor local e também para modulação de dor sistêmica. Ótima pergunta. E aí o Dedé fica aproveitando. Tá adorando. Exatamente. Já sabe que a tia não tá fazendo maldade com ele. Vocês podem ver anteriormente, né? Que provavelmente porque ele levantou, ele sentiu a agulhinha dentro dele. Porque eu tento, com a minha colocação de cada uma das 10 agulhinhas, que o bichinho, que a pessoa sinta o menos possível. Então eu vou voltar agora, num outro vídeo ao vivo, falando sobre o laser, porque eu preciso fazer um complemento para melhorar ainda mais a modulação de dor e de inflamação do Dexter, para que ele tenha mais qualidade de vida, saúde e bem-estar. Lembrando que os vídeos estão dispostos no canal do YouTube, Júlia Coelho Acupunturista, aqui no Instagram, @Júlia Acupunturista, e no Facebook, Júlia Henrique Coelho Moura. Eu aguardo vocês com um like, com a inscrição do canal e ativar o sininho de notificações para que sempre quando eu postar algum vídeo novo vocês serem avisados, tá bom? E se o vídeo ter alguma dica relevante para você ou para um amigo, compartilhe. Me ajuda e a gente ajuda mais amigos também. Até lá!